Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Quantos puderem estar conosco aqui na sexta-feira? Levante a mão. Opa, coisa boa. E hoje pela manhã? Olha, maravilha. Quem está vindo pela primeira vez hoje? Maravilha. Está se multiplicando. Isso é bom, né? Até amanhã teremos todos os bancos ocupados. Quantos creem nisso, digam amém. E bom, enquanto eles vão conhecendo já o jovem Mateus, imagino que esteja tudo pronto, né? Obrigado. Eu tenho minha dupla dinâmica também. Agora eu tenho um Mateus no Rio e tenho um Mateus lá em João Pessoa. Então hoje eu estou triangulando com os três. Seria bom. Começa o slide, aí entra o vídeo. Ou você quer que coloque logo o vídeo? Melhor? Então tá bom. Bom, então nós vamos fazer só uma pequena mudança aqui. Vamos passar um vídeo bem curtinho. Pode ser aqui, porque eu posso olhar a tela. Obrigado. Vai ser um vídeo bem curtinho. Alô. Numa das casas onde eu tive o privilégio de fazer refeições essa semana, eu fui chamado de professor Girafales. Aí você já pode entender por quê, né? Então isso aqui se chama girafa, não é à toa, né? Obrigado. Bom, então esse vídeo, ele foi produzido porque eu tive 5 minutos para fazer uma apresentação. Então, uma das pessoas que me auxilia preparou esse vídeo, que ele tem apenas 1 minuto. Mas ele é forte pela mensagem que traz. E as legendas são rápidas, apesar de serem grandes. Então, nós vamos assistir uma primeira vez. Se necessário for, a gente bota até a segunda vez, tá bom? Não se preocupem com o QR Code que está ao final do vídeo, porque lá embaixo, depois eu vou mostrar novamente, eu vou deixar disponível esse QR Code. Pode liberar. Obrigado. Todos conseguiram acompanhar, ler? Alguém quer que passe novamente? Sugere. Pronto, é comigo. Ótima ideia. Vocês querem que vire mais a TV para cá? Não? Tá bom? Ok. Então vou colocar novamente e o presbítero Eliane deu uma ideia que eu vou repetir, vou tentar repetir o que aparece na legenda, ok? Amina é uma criança indiana. Seu trabalho de 12 horas por dia é ficar abaixada, quebrando pedras brancas. Além das dores articulares, o reflexo do sol nas pedras produz, na visão, uma névoa por horas. Ao longo dos anos, se sobreviver, ela estará cega. Ainda que seja uma coisa terrível, pensar numa criança fazendo um trabalho como esse pode piorar. Ao chegar em casa, seus pais vão alugar a menina, por $3, aproximadamente R$15. Ela vai ser abusada
E isso vai acontecer todos os dias. É bem provável que a Mina não esteja mais entre nós. Entretanto, quero desafiar você a abraçar uma dessas crianças com a pureza que elas merecem. Torne-se um pai, uma mãe adotiva de um dos nossos órfãos. Atualmente cuidamos de mais de 300. Nos ajude a cuidar de mais crianças. Obrigado. Já pode colocar, deixa o slide de stand-by, que eu vou falar um minutinho sobre isso e já prossigo, tá? Obrigado. Bom, eu gostaria de estar falando de alguma coisa aqui fantasiosa, né? Seria melhor, talvez, doeria menos o coração. E essas imagens, elas são... rara é a imagem que nós usamos em nosso material, seja para apresentação nas igrejas ou nas redes sociais. É raro ou a imagem que não foi tirada pelo próprio missionário que está no campo. E às vezes, obviamente, nós perdemos muito em qualidade, mas a gente prefere manter a autenticidade. Então, esse é um dos grandes dramas. Nós temos, assim, uma sensibilidade muito grande como missão em relação às meninas na Ásia. As meninas na Ásia são um alvo do inimigo assustador. Como a gente ouviu sobre as mulheres indígenas, as crianças, enfim. Então, essa menina está numa espécie de pedreira. Imagina um lugar desse de barrilha, por exemplo, que reflete o sol, né? É uma pedra branca, tem que quebrar. E, assim como, por exemplo, quem vai para a região de neve tem que botar um óculos escuro, porque o reflexo pode causar dano e até cegar. Então, ao longo dos anos, além dos problemas articulares precoces, diariamente, quando termina o dia, vai terminando o dia de trabalho, elas têm uma espécie de névoa nos olhos, tanto meninos como meninas, mas a gente está dando foco à menina. Vai precisar de mais algumas horas fora daquela claridade para ir recuperando a sua vista. O problema é que isso, ao longo do tempo, vai se tornando crônica e a criança fica cega. E se isso já não fosse absurdo o suficiente, não é incomum nas regiões de extrema pobreza, de cegueira espiritual, de ignorância, que para compor a renda da família, os pais alugam os filhos. Às vezes vendem, né? Aí vai ficar para um outro dia, para compor a renda por $3, 15 reais, 18 reais por dia. Então, imagino que a alma de uma criança dessa, que é a vida de uma criança dessa. Então, tudo que a gente faz para poder resgatar o maior número possível de órfãos, a gente faz. Mas não é fácil, porque tem que ter tem que ter estrutura, tem que ter estrutura digna, tem que ter pessoal, equipe. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui um pouquinho para vocês do trabalho da Global no Sudoeste Asiático e na Ásia Central. Ah, não, esqueci, desculpe. Travou? Não mudou, hoje é para cá mesmo. Ou não? Mateus, para que lado eu aponto? Isso acontece nas melhores igrejas, viu, gente? E como o Jaru faz parte das melhores igrejas, então estamos tranquilos, né? Está tudo em casa. Não se preocupem. Agora foi. Tá vendo? O problema foi sabe aquele problema entre a cadeira e o computador? Né? O problema foi que eu desliguei. Então vamos lá. Esse prédio, ele custou aproximadamente $100 mil. Daria hoje $500 mil, um pouco. E ele não foi construído da noite para o dia. Obviamente, ele foi sendo construído e no meio de uma guerra civil, que é uma loucura, que vocês não podem imaginar. Minha filha estava para casar há 3 dias. Quando eu recebi... Casaria 3 dias depois desse telefonema que eu recebi, melhor dizendo. Então, estava super, hiper envolvido com o casamento. Mas eu recebi uma mensagem dizendo que agora são ali 16, mas já tem acho que 18. Que
precisávamos resgatar 12 meninos de uma só vez, da pobreza extrema e da guerra, do aliciamento para a guerra, porque essas crianças são órfãos de pais vivos, cujos pais, quando descobrem o que fazemos, entram em contato, tem fila, que a gente não tem como atender. Mas era um SOS e uma oportunidade. O prédio estava longe de ficar pronto, então correram o que foi possível fazer, fizeram para preparar o primeiro andar, e eu, em 12 horas, com mantenedores, quem sabe alguns aqui contribuíram naquele dia, faltando 48 horas para a minha filha se casar, esse dinheiro para o resgate dos meninos já tinha chegado lá, né? Eu entrei em contato com os Estados Unidos, perguntei se tinha caixa para isso, para pelo menos passar o casamento eu poder enviar. Aí falaram, tem, fica tranquilo, mandaram. Então, foi muito... É sempre muito gratificante, né? Mas o momento já era um momento de muita emoção, né? Casamento da minha princesa, minha segunda filha. E eu estava indo para o casamento, quando recebi uma mensagem dizendo, as crianças já estão a caminho. E não foi fácil. Foi uma jornada feita com carro alugado, com bicicleta durante um tempo e a pé. Eu não tenho aqui as imagens deles chegando, mas chegando com as sandalinhas sujas, roupinha, cada um com uma bolsinha carregando aqui, mas agora estão lá, recebem pelo menos 3 refeições por dia, são cuidados por tutores altamente responsáveis, estão aprendendo a Bíblia, e também tinha que correr porque eles precisavam ser matriculados e eles não aceitam matricular à distância. As crianças têm que, inclusive, acompanhar o responsável, tem que dar prova de vida já na entrada. Bom, vamos lá. Esse é o Centro de Resgate de Meninas, para resgate de meninas do tráfico sexual infantil. Algumas dessas meninas, sabe, né? Para ser missionário nesses lugares, como vocês também, tem que ser doido, né? Então, algumas dessas meninas foram resgatadas, arrancadas em nome de Jesus, da mão de traficantes em estações de trem, ônibus, lugares assim. Então, ameaças de morte, coisas que só os loucos por Jesus se submetem. Muitas delas foram abusadas, então é um processo pelo qual elas passam. E outra, elas vêm de partes diferentes de Mianmar, então uma não falava o dialeto da outra, então já tinha a separação da família, o abuso, não falar o dialeto. O começo foi bem difícil, mas depois elas foram se adaptando, se tornaram uma grande família, e ali então, aqui, esse casal, aqui, na tela preta não vai, mas esse casalzinho aqui, que parece um casal de jovenzinhos, e eles são relativamente jovens, eles são os responsáveis não pelo trabalho geral. O trabalho geral é o que estava na imagem anterior. Han Liang Qian. Já tive o privilégio de entrevistar esse homem. Só que a tristeza é que recebi um comunicado dos Estados Unidos dizendo que você não vai poder publicar 90% do que ele disse para você aí. Então, ficou para a gente que fez parte da entrevista. Porque o risco de perseguição e o risco de chegar nas crianças é muito grande, então a gente faz tudo para proteger, para blindar. Essas 2 meninas no centro aqui, no lado de cá, do meu lado, no lado esquerdo de vocês, da tela, meu também aqui, foram as 2 meninas resgatadas. Bom, aqui já passamos. Isso aqui é um pouco do que eu falei hoje de manhã. São escravos de dívidas nas olarias no Paquistão. Então, aqui eles têm um trabalho de fazer aquele barro, né, aquela massa, montar, colocar para secar, passam muito tempo em áreas de muito calor, áreas escuras, depois sol causticante,
por horas e horas a fio. Você pode olhar, isso é muito comum, né? Mesmo sendo irmãos, muitas vezes, porque também a gente não socorre só irmãos, a gente estende a mão para muçulmano, para hindu, para budista, porque quem é o nosso próximo? É aquele que a providência coloca no nosso caminho. Então, não importa. Deus colocou e deu um objetivo para aquela pessoa. A gente não sabe, né, Mateus? Quem são os escolhidos, então a gente vai por onde a porta se abre. Então, é difícil ver uma expressão de alegria. Aqui, a alegria brota quando nós conseguimos libertá-los das dívidas geracionais que passam de pai para filho, para neto. Então, vejam, aqui é uma viúva com a sua filha e o seu filho, né? Então, até a própria viúva, se necessário for, tem que ir para substituir o marido para pagar a dívida com o seu trabalho. E ela vai precisar contrair mais dívida porque não vai ter dinheiro suficiente para alimentar a família, e isso é terrível, né? A Bíblia diz que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Isso em vias normais. O que dirá numa cultura dessa de espoliação, de escravidão em pleno século XXI? Oi? Perdão. Na placa, eu estou livre agora. Eu estou livre agora. Bem lembrado. Olha, aqui são outros. Nós conseguimos esse ano, deixa que o pessoal cuida, presta atenção aqui, tá? Tem gente competente aqui para isso. Então, esse ano já conseguimos resgatar, libertar 15 famílias, né, até aqui. Então, esses aqui foram libertos recentemente. Essas imagens são bem recentes, porque a gente não pode apenas pagar a dívida e libertá-los, mas a gente precisa criar os meios para que eles comecem a gerar a sua própria renda. Então, aqui é uma vendinha. Muitos deles também, a Global constrói casa ou reconstrói porque foi derrubada, atacada por grupos extremistas. Então, aqui abriu uma vendinha na porta de casa. Aqui é algo comum, simples, mas que começa a gerar renda, que vai gerar renda, e esse trabalho recebe supervisão, porque, imagina, né? Pensa, por exemplo, o povo saindo do deserto, depois de todos aqueles anos de escravidão. Então, tem muito que aprender, né? E Moisés teve bastante trabalho para transformar a mentalidade de um escravo na mentalidade de uma pessoa livre. E gestão não é brincadeira, né? E a gente tem muito prazer nisso. Isso é um dos trabalhos mais tocantes que eu vejo assim que a Global realiza. Aqui, então, são os QR Codes. Deixa eu dar uma explicação, já com algumas observações que fizeram para mim hoje de manhã. Uma irmã acessou aqui e falou: pastor, ali, quando a gente acessa, abre a ficha para a gente se tornar mantenedor e coloca lá, tem como obrigatório o Instagram. Mas, por exemplo, eu tenho Instagram e não sei qual é o meu Instagram. Tem gente aqui que não tem nenhum Instagram, mas quer fazer, quer se tornar mantenedor, quer enviar ali sua oferta mensal. Então, já entrei em contato com o pessoal lá no Rio e já foi mudado, tá? Então, não tem mais ali, você não é obrigado a colocar Instagram. Então, caso você queira se tornar mantenedor, apoiar um desses trabalhos, vai te levar para a ficha, ali você vai dizer se a sua oferta vai para um órfão, vai para um missionário ou para um dos projetos, tá bom? E nos próximos dias, alguém do escritório, ou às vezes até eu mesmo, faz contato para dizer: ó, recebemos sua ficha, tal, seja bem-vindo, né? E você já não é mais visitante, ok? O próximo QR Code, aí sim, se você quer fazer uma oferta única, você não precisa preencher aquela ficha, porque aquela ficha é para quem vai se tornar mantenedor regular, tá bom? Seja com que valor for, não importa. Aí aqui você pode usar a sua câmera para clicar nesse QR Code. E o último, por fim, esse aqui, Jesus. Esse é o do Forms. Esse
Eu acho que eu não coloquei o do Instagram agora. Esse aqui é o do Pix, desculpe. É porque tem um nomezinho Bradesco ali, tá bom? Mas como eu ainda vou estar aí amanhã, né, não tenha pressa. Pode ir para casa, pensar, orar, né? Só ora mais e pensa menos, porque o Espírito vai ser mais generoso do que você. Então, pode orar mais e deixa que Deus vai falar no seu coração. Obrigado. Eu vou ficar por aqui mesmo. Só me dá minha Bíblia, por favor. Eu pedi meu diácono aquela água. Bota aqui. Vai ser melhor. Quero mais uma vez agradecer, porque eu fiz uma súplica aqui ao conselho, ontem à noite, para providenciar uma TV que permitisse uma imagem melhor. Ficou melhor hoje, irmãos? Só um pouquinho? As irmãs, ficou muito bom, não é verdade? Então, eu tinha razão, viu, Eliane? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquei feliz demais quando eu cheguei aqui hoje. Imagina a missionária apresentando o que ela tinha para apresentar sem essa TV aqui, pelo amor de Deus. A gente ia ficar em maus lençóis. Né? Os slides dela são incríveis, incríveis. Essas oficinas precisam ser repetidas, viu? Obrigado. Desculpe o trabalho que eu estou dando para vocês, tá? Mas podem ter certeza que é um trabalho para o bem de vocês, né? Para que a gente possa se comunicar de forma clara. Eu sei que vocês estão orando pela minha voz. Lembra daquela propaganda? Você lembra da minha voz? Continua mesmo, mas os meus cabelos... Quantos são dessa época? Os meus cabelos, quanta diferença? Vamos entregar a idade aqui. Ó. Tem gente que não quer entregar a idade, ia levantar e fez assim, ó. Coçou a barba. Tinha uma propaganda, não sei se era sabonete ou shampoo, lembra? Eu era pequeno, garoto pequeno. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, né? Mas os meus cabelos, quanta diferença? O meu é o contrário. Bom, se bem que o cabelo também já está diferente. Já estou perdendo o cabelo. Mas, apesar de estar ainda arranhando a garganta, eu estou conseguindo falar para a glória de Deus. E já é, desde quinta-feira, hoje a minha quarta fala, né? Quinta, sexta e hoje. E ainda tem amanhã à noite. Continue orando, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo número 3, texto conhecido de todos nós, mas que Deus vai usar nessa noite, mais uma vez, para falar ao nosso coração. Vamos ficar de pé? Quem achou, diga amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis sentar. Irmãos, eu queria então nessa noite tratar um pouco sobre esse assunto, esse tema. Laodiceia como o modelo, ou o antimodelo, né? Porque o modelo nós vimos ontem, mas poderia de chamar o modelo que não se deve ser seguido. Ou o modelo típico de quem começa bem e se desvia do caminho. E se não conserta a tempo,
não só começa bem e se desvia do caminho e vai mal no meio do caminho, mas vai chegar arrebentado no final da jornada. E esse não é nosso objetivo. Então, vamos dar uma analisada nessa igreja, como, ao contrário da igreja de Antioquia, uma igreja cujo perfil é de uma igreja vencida pelo pecado ou vencida pelo mundo. Vamos entender um pouco o que aconteceu, o que aconteceu lá e o que acontece em nossos dias. Vamos primeiro para lá, para aquela igreja daquele tempo. Vejam, a autoavaliação pode ser falsa sem um aferidor confiável. Deixa eu explicar isso antes da gente seguir. A igreja, o anjo do Senhor, por intermédio de João, escreve e vem, palavra do Senhor Jesus, começa mostrando que a igreja ela tem uma autodefinição, ela tem uma autoavaliação, e eu não creio, não estou aqui para dizer que a autoavaliação seja uma coisa ruim, pelo contrário. Cada vez, cada semana, eu vou aprendendo que avaliar-se, autoavaliar-se, autocrítica é uma coisa muito boa. Mas uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo foi meu professor, quando ele estava indo para a África. Por uma semana ele deu aula lá no meu seminário. E aí a gente acabou fazendo uma amizade e ele falou o seguinte: Inésio, nós não devemos ir para a cama com a crítica, porque ela pode roubar o nosso sono. Mas a crítica pode, apesar de não ser agradável, sobretudo a depender de quem fala. Se quem fala é alguém que nos ama, sobretudo, aquela crítica pode ter uma verdade. Aquela crítica pode ter alguma coisa importante para você pensar, avaliar e, quem sabe, colocar em prática. Então, cada vez mais eu creio nisso, eu faço isso. Você só não pode ser uma pessoa que se cobre tanto que você se automutile, que você venha a se autodestruir, você venha contra a sua própria autoimagem, não é verdade? Não é esse o ponto. O ponto aqui é que a crítica ou a autocrítica, ela pode ser descalibrada, ela pode ser, você pode achar que você é o rei da cocada preta e você não passa de tiririca do brejo. Vocês conhecem essa expressão aqui, tiririca do brejo? Isso aí era a minha avó que dizia, ou seja, aquela coisinha que não vale nada. Então, nós temos a tendência de nos descalibrar. Ou julgamos ser coisa demais, ou então nos julgamos ser coisa de menos. Isso, em geral, está ligado à nossa autoestima, está ligado à nossa autoimagem, à nossa criação. Filhos que foram muito amados, muito cuidados, né? Eles têm uma boa autoestima, eles conseguem se ver bem, mas também têm saúde e um mínimo de humildade para fazer autocrítica e para aceitar de alguém que o ama, uma avaliação. Então, vejam que é uma carta pesada. O Senhor vai falar aqui coisas bem pesadas, mas Ele vai falar mais abaixo, dizendo: eu disciplino a quantos, o quê? Amo. Então, veja como é interessante isso. É uma exortação que parte de um pressuposto de amor. É uma exortação que parte de alguém que é puro amor e que tem uma capacidade de avaliar e de diagnosticar como ninguém, absolutamente ninguém mais tem. Então, você conserve, se você ainda não tem, faça uma autocrítica, uma autoavaliação, desenvolva essa relação sem medo com a sua esposa, com o seu pastor. Ainda agora mesmo estavam tomando um cafezinho, falei: Heavy, avalia aí, como é que foram nossos últimos dias. Eu gosto disso. Pessoa que é um aferidor, é um ISO 9001. É bom você ter uma auditoria, ter uma auditoria externa. E quando a auditoria externa ela é feita por Jesus, o final é maravilhoso. O final de uma auditoria feita por Jesus não é reprovação, é melhoria, é crescimento, é correção de rota. Então, o que Deus quer fazer com essa igreja não é esmagá-la, que é simplesmente, com base nele e seus aferidores,
né? Sua presciência, sua onipotência, né? Seus decretos, enfim, você pode botar aqui no bojo tudo que você sabe de doutrina, né? Ele está aqui fazendo uma correção eclesiológica, teológica, missiológica, porque para sermos uma igreja missionária, temos que ser uma igreja saudável. E uma igreja saudável é uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica precisa de Bíblia. E a Bíblia é necessária, então, que seja aberta, exposta, e nem sempre ela é fofinha. Nem sempre ela vai, né, fazer cafunézinho. É espada. Louvado seja Deus, que é uma espada de quem fere e nos fere para curar. Fez a ferida e ligará. Então, é a poderosa espada de dois gumes que vem e ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Então, essa igreja faz uma autoavaliação e essa autoavaliação não é a mesma que Deus faz. Porque ela diz assim, estou abastado e não tenho falta de nada. Isso já é por si só uma indicação perigosa. Que não existe quem, nós ainda não estamos no céu, ainda não chegamos lá. Então, nós temos várias faltas. E nós só vamos sabê-la por intermédio de quem nos conhece por dentro e por fora. Por cima, por baixo, na frente, antes de nascer, depois que partirmos, é Ele. Então, veja. Por isso, a autoavaliação pode ser falsa sem um aferidor confiável. Porque o aferidor confiável, que é Jesus, ele vai avaliar a sua saúde espiritual. Ele vai avaliar o seu alinhamento com o chamado que ele já te fez, de forma individual e como comunidade de fé. E se a sua identidade é verdadeira ou falsa. Essa igreja estava vivendo debaixo de uma identidade falsa, porque eles estavam, num certo sentido, eles haviam sido capitaneados já naqueles dias por aquele evangelho da teologia da prosperidade, onde a bênção de Deus está conectada às bênçãos materiais. Então, se eu peço, Deus me dá, né, carro, casa, comida, roupa lavada, 10 milhões por mês, etc. Então, Deus está me abençoando. Então, eu acho muito engraçado, e tem certas coisas que você só vai entender, ou aprender, ou começar a se dar conta de determinadas coisas, quando você vive, quando você passa. Hoje, que eu tenho a questão da dor crônica, como vocês já sabem, e alguém fala, você pergunta assim, como é que você está? Como é que está de saúde? Estou bem, graças a Deus. Aí eu imediatamente penso assim, e eu que não tenho a saúde plena? Eu vou dizer o quê? Eu não estou bem, graças a Deus? Ou eu estou bem, segundo a graça de Deus? Por quê? Porque senão, eu e todos os que têm algum tipo de enfermidade, ou eu e todos os que tenham limitação, alguma limitação financeira, por exemplo, serão levados a pensar que Deus é mau, quando na verdade Ele é bom. O que eu preciso aprender é o contentamento. Ele tem que ser a minha suficiência. Era isso que Deus estava querendo mostrar, dentre outras várias coisas, à igreja de Laodiceia. Eu sou a sua suficiência, mas você se tornou autossuficiente porque prosperou. Vamos em frente. Então, qual é o contexto histórico? É uma cidade rica e autossuficiente. Tão autossuficiente que não precisou, quando um terremoto destruiu a cidade, não precisou recorrer ao tesouro do império para se reerguer. Tinha fundos, era um polo financeiro, tinha bancos. William Hendricks vai dizer que era a terra dos bilionários. Havia indústria têxtil, famosíssima, produzindo tecidos, exportando tecidos, o que trazia prosperidade. É muito bom que a prosperidade vinha para a nossa cidade, amém, irmãos? Que a prosperidade seja abundante em Jaru, seja ainda mais superabundante em Rondônia, para a glória de Deus, mas que nós não julguemos
que é isso que nos falta e que é isso que nós precisamos, porque não é. Porque você vai encontrar gente que tem muito, 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 e na verdade é infeliz, pobre, cego e nu. Eu me lembro, não sei se vocês viram essa matéria, no auge da Covid, quando acho que o diretor-presidente do Santander, lá na Espanha, estava morrendo de Covid, logo no começo ali, não conseguia respirar, nem com a ajuda dos ventiladores. E a filha dele deu uma declaração dizendo assim: meu pai tem o recurso para comprar qualquer coisa que ele quiser ou precisar no mundo inteiro. Ele só não pode comprar o ar. Ele só não pode trazer a saúde de volta para si. E em poucos dias esse homem morreu. Então, não tem problema em sermos prósperos. Louvado seja Deus. Se Deus quiser me dar um carro zero, louvado seja Deus. Maravilhoso, né? Eu profetizo aí, meu pastor, vai chegar um carro novo aí, em nome de Jesus, porque a obra é de Deus, não é brincadeira, não, nem é de vocês. Se Deus quiser me dar um apartamento lá na praia do Cabo Branco, eu vou escrever para os irmãos, dizendo: irmãos, não mandem mais ofertas, porque agora já tem casa própria e é no Cabo Branco. Altiplano. Mas se nisso for o meu coração, a minha identidade se perdeu. Se eu não der glória a Deus diariamente pelo que tenho e pelo que não tenho, e não der glória a Deus até pelo que eu gostaria de ter, o meu coração pode adoecer. Então Deus está tratando uma igreja adoecida. O pior, era doente, mas não sabia, não se dava conta. Ela sofreu uma inversão de valores. Então, polo financeiro, teste e farmacêutico, orgulho de suas riquezas e produtos, influência da cidade sobre a igreja. Aí aqui, nessa inversão, o que acontece? Em vez da igreja ser aquela que influencia a cidade, com a palavra da salvação, com o evangelho da santificação, com o evangelho que transforma o homem, que recebe o homem como ele está, para que ele seja transformado em quem ele precisa ser, e eu e você precisamos ser conforme a imagem do Filho, a imagem de Jesus. Então, de fato, desceu ladeira abaixo. O mundo entrou para dentro de Laodiceia. Então, por isso digo que Laodiceia é um modelo de igreja que foi vencida pelo mundo. E como é que nós podemos não ser vencidos pelo mundo? Não existe outra forma senão palavra, confissão, quebrantamento e muita oração, irmãos. O diabo tem feito um trabalho muito dedicado, com afinco, para levar as pessoas a não valorizarem mais a oração, a adoração, a confissão. Então vai se deixando, e o louvor já não é mais louvor, deixa a vida me levar. E eu te digo, cuidado, porque quando a vida te leva para caminhos que são caminhos de morte. Mas se você for para o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mesmo sem vontade de orar, mesmo quando a sua alma está querendo estar em qualquer lugar, menos ali, você vai dizer: Senhor, a minha alma não está querendo estar aqui, meu corpo não está querendo estar aqui, minha mente está me chamando para o Instagram, está me chamando para os Snapchats, né? Não é isso que se chama? Alguma coisa assim. Ela sabe que eu falei errado, mas é por aí. Está me chamando, e olha, gente, isso não é só a moçada, adolescente, tomou conta. Isso já vem desde antes, já vem de Big Brother. O país com o maior número de anos com um programa absurdo como esse no ar. Porque, como diz John Stott, a maledicência exerce um estranho fascínio sobre o ser humano. Nos tornamos fuxiqueiros. A gente parece que tem muito tempo livre, não tem Bíblia para ler, não tem livro para estudar, não tem ninguém para orar, não tem visita para fazer, não tem roupa para passar, não tem um trabalho para fazer, não sei. Porque vira um frenesi, um negócio esquisito, e já não tem mais distinção entre o não cristão do cristão, porque eu encontro aos borbotões, ouço as conversas. Não, porque fulano foi para o paredão, porque fulano saiu, porque o anjo tal. Eu falei, será que é o anjo do Senhor? E o pior é que não é. São anjos caídos.
porque lida com a carne, não lida com as coisas do Espírito. O que é carne, irmãos. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Ô Nicodemos, estou falando de um outro nível, Nicodemos. Não estou falando do reino natural, estou falando do reino espiritual. Mas o Senhor entra no mundo natural de Laodiceia para levá-la para o nível espiritual que ela perdeu, porque se tornou carnal, porque inverteu os valores. Em vez da igreja ir ao mundo para influenciar o mundo, a influência do mundo entrou na igreja, irmãos, e nos nossos dias isso está acontecendo e muito. Por isso, com medidas de prudência, temos que fazer a guerra. Por isso, a palavra de Deus precisa nos confrontar. Se eu tivesse com a voz um pouco mais, um pouco melhor, e se eu ainda tivesse que falar amanhã à noite, eu ia estar falando isso aqui com uma voz mais forte, porque isso daqui é sério demais. Isso aqui é para mim. Isso aqui Deus está falando, vocês podem ter certeza, nas últimas semanas, quando estava me preparando para estar aqui, Senhor, tem misericórdia, tira o espírito de Laodiceia do coração. Fala com a igreja, Senhor, são meus irmãos, são meus amigos, é tua noiva, vai estar lá em Jaru. Fala, mostra para cada um, mostra o que o Senhor quer, mostra onde está o ponto, mostra o que precisa melhorar, mostra o que precisa corrigir, mostra como todos nós podemos te glorificar melhor, como podemos colocar um sorriso na tua face a cada dia, como podemos ir mais longe, como podemos prosperar para fazer mais o que estamos fazendo. E aí entra a metáfora das águas mornas, inúteis e sem efeito. Vocês sabem, eu não estou falando nada novo aqui, existiam 3 cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. A cidade de Colossos era marcada por águas frias, águas geladas, e águas geladas são terapêuticas. Existem terapias hoje em dia. Jogador de futebol, você já deve ter visto aquelas banheiras de alumínio, que eles entram cheio de gelo, não é? Porque tem um processo anti-inflamatório maravilhoso ali. Mas, às vezes, o gelo pode ser o contrário do que você precisa. Aí você ia para Hierápolis, Caldas Novas, águas termais quentes. Todas as duas tinham um processo terapêutico. E as águas que corriam pelos canos de Laodiceia não eram as águas que vinham de Colossos, mas eram as águas que vinham de Hierápolis. Saía de lá quente, tinha suas propriedades, mas quando chegava em Laodiceia, ela estava como? Mais alto, irmãos. Me ajuda a beber água aí, irmãos. Que capacidade do nosso Senhor se comunicar, meu Deus. Ele olha para a geografia de um lugar. Que coisa fantástica. Ele olha para o contexto que eles estão vivendo e saca dali os princípios que ele precisa confrontar, aquilo que a igreja precisava entender na sua própria língua. Os nativos precisavam entender com seu próprio dialeto. É como ela falou, quando os Yanomamis, né, passaram a ter lá 1 João, 2 João, 3 João. Aí eles disseram, agora... E já tinha a Bíblia lá? Já tinha? Não. Essa já foi outra história, né? Um grupo que tinha a Bíblia já há 20 anos. Não, tinha missionários. Mas nada de Bíblia. E com certeza os missionários trabalharam muito com sinceridade, com pureza de coração, mas faltava a palavra na língua pátria deles. E é o que o Senhor faz. Calvino diz, né, que isso aqui, a Bíblia, a linguagem que aqui está, nada mais é do que a linguagem infantil de Deus se comunicar conosco. É mais ou menos eu, quando vou fazer uma chamada de vídeo com o meu neto. Cadê o lindinho do vovô? Vovô. Então, Deus vai lá
e diz assim: porque tu não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque água morna é nauseante. Às vezes eu vou pedir uma dica aqui, para uma irmã aqui, um chazinho, não sei o quê. Aí quando me pede, fala que tem que tomar alguma coisa morna, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava com o intestino meio bloqueado. Aí falaram assim: come mamão e bebe água morna. Eu falei: Deus me livre e guarde disso. Porque só de pensar já me dava ânsia. Imagina você sendo algo que Deus não quer para si. Pelo contrário, Deus precisa expelir. Por que a gente tem ânsia? Por que a gente faz vômito? Porque alguma coisa aqui não está bem, não é verdade? Ninguém vomita por acaso, né? Desculpe aqui, né? A palavra pouco polida, mas o fato é esse. E quando a gente vai colocar alguma coisa para fora, não sei você, mas quando eu vivo esse momento, parece que eu vou morrer de tão mal que faz aquilo. Ainda mais quando eu, por exemplo, sou neto de pescador, mas não estou muito acostumado com o sacudir do barco. Então, quando começa a me dar aquele enjoo que vai para o fundo do barco, você quer deitar, mas não consegue ficar bem deitado, é horrível. Então, pensa que Jesus está falando para a igreja, dizendo assim: vocês estão numa posição, vocês estão com uma avaliação tão equivocada de vocês, que vocês pensam que são os reis da cocada preta, vocês pensam que são a minha delícia, mas na verdade no estado em que vocês estão não são a minha delícia, pelo contrário, está me causando repulsa, eu preciso colocar para fora, porque vocês precisam ter uma definição. Stott já vai dizer que, num certo sentido, é como se você dissesse que é mais fácil convencer um ateu convicto do que um crente equivocado, com a sua identidade toda torta, com os seus valores invertidos. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Posso seguir mais um pouquinho? Meia horinha? Olha, gostei, hein? Mas se for mentira, tem que consertar, hein? Vamos em frente. O pecado daquela igreja, dentre outros, era a falta de fervor espiritual, irmãos. O problema daquela igreja não era a heresia. Você não encontra confrontação moral como você encontra em outros, Sarde, Pérgamo, aqueles escândalos. Mas o Senhor acusa e reclama da apatia. A vida espiritual era indefinível e indiferente. Havia o perigo de perder o fogo espiritual e, de fato, estavam perdendo o fogo espiritual. Entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Então, conversava hoje ou ontem com o reverendo, falava: reverendo, eu não entendo uma coisa, porque em nosso meio presbiteriano, eu sou pastor presbiteriano, para quem não sabe, há tanto receio de falar, né, das coisas do Espírito Santo, ou de usar determinados termos, como se isso fosse um privilégio apenas de um determinado grupo evangélico. Se o nosso teólogo sistemático, Calvino, foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Vai ler o que ele escreveu sobre o Espírito Santo e você vai desejar ser mais cheio do Espírito Santo, você vai desejar a igreja de Antioquia, você vai desejar orar, você vai desejar botar óleo na engrenagem, você vai desejar implorar ao Senhor, pedindo: Senhor, tira essa apatia da minha vida, tira essa frieza religiosa, essa religiosidade, porque Deus não nos chamou para a religião, Deus nos chamou para a vida que Cristo oferece é uma vida abundante, como John Stott Martin Lloyd Jones vai dizer: a qualidade de vida que Cristo nos dá é uma vida de qualidade abundante, João 10:10. Quando ele vai discorrer sobre o milagre, o primeiro milagre da água transformada em vinho. Então, ele faz esse paralelo entre a qualidade do vinho transformado por Cristo, na água transformada em vinho, com o princípio que ele acredita ser o princípio norteador do Evangelho de João.
qualidade da vida que Cristo veio para dar. Uma vida marcada por abundância. Aí vem uns teólogos miseráveis, tortos, equivocados, enganosos, enganados, endemoniados, não sei nem o que dizer, e pegam isso e começam a fazer uma teologia dizendo: Deus é da abundância. Se você está ganhando salário mínimo, então você está em pecado, porque você tem que ganhar 10, tem que ganhar 20. Né? Eu cheguei a ouvir nos áureos de um pastor até que eu respeitava, deixei de respeitar naquele dia, quando ele falou que chegou um irmão na década de 90 já isso, que um irmão chegou e pediu para ele ir lá no estacionamento da igreja para orar, dar graças a Deus pelo carro novo que ele tinha conseguido. E esse pastor, já envolto nessa nuvem obscura, foi até lá, quando viu era um Fusca, e usado, não era zero. Teve a petulância de dizer assim: é isso aí? Isso não foi Deus que te deu não, meu irmão, foi o diabo. Aí, pastorzão, se chegasse com o seu carango, com o meu carango lá no pátio daquela igreja, a gente ia ser exorcizado. Deus não é Deus nem de ricos nem de pobres. Deus é Deus que salva pecadores, porque nós somos de fato pobres. E foi isso que o Senhor teve que advertir a essa igreja, chamá-la à responsabilidade e dizer: eu te digo que tu és pobre, tu és cego, tu és nu. Quando Deus fala, quando o ISO 9001 desce do céu e traz o relatório final dizendo aqui: olha, reprovado em tudo aquilo que você gostava de apresentar, a sua empáfia, o que te tornou esnobe. Eu quero agora furar o seu balão e dizer que você é pobre, você é cego, você é nu. Você deve comprar de mim, com pressa, ouro para se enriquecer. Aí pode parecer uma contradição. É porque Deus está fazendo um contraponto entre o ouro da terra, que estava enchendo aquela igreja de orgulho, mas esvaziada do ouro do céu. Então o Senhor está dizendo assim: eu preciso que vocês entendam que é necessário comprar de mim o ouro celestial. Porque a vida comigo a vida de vocês pode ser na terra, mas é uma vida que vocês vão vivendo na terra, debaixo do poder, do princípio. Ouro fala de valor, ouro fala de santidade, ouro fala de separação, ouro tem muito sentido profundo e poderoso na Bíblia. Então, Jesus não estava sendo contraditório, ele estava dizendo assim: olha a diferença entre o ouro que que encheu vocês de orgulho e o ouro que vocês deveriam ter como orgulho, no entanto, vocês não têm. No cofre de vocês, no banco de vocês, não tem esse ouro, porque esse ouro não pode comprar por dólar, por real, iene, não pode comprar por euro, não pode comprar com prata, com qualquer espécie de meio de compra que você possa conhecer. Por quê? Porque para comprar de mim, se compra sem dinheiro, sem preço. Mas não significa que não haja um custo. Que custo é esse? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor estava chamando a igreja de volta para si e dizendo: vocês precisam se santificar, vocês precisam se arrepender desses pecados. E eu digo para vocês, os pecados são esses aqui. Justamente o que vocês têm orgulho, vocês precisam se humilhar e se arrepender disso. Comprem ouro, comprem vestes, porque essa roupa eram vestes esvoaçantes. Os mais ricos usavam então as vestes esvoaçantes, pano sobre pano, linho sem costura. Até hoje linho é algo, né, diferenciado, porque a veste celestial vai falar da minha postura, vai falar da minha compostura, a veste é justamente para cobrir a nudez. Então, o Senhor está dizendo assim: vocês têm um guarda-roupa cheio, vocês têm um closet, cheio de sapatos, cheio de calças, gavetas, ternos,
vestidos, coisa linda. Você gosta até de mostrar para suas amigas e tal. Tudo bem, se pode ter, tenha. Bênção, louvado seja Deus. Mas onde estão as vestes espirituais? Esse guarda-roupa de você está vazio. Está com cheiro de naftalina. Qual foi o último dia, a última vez que você tirou tempo para jejuar, para o Espírito Santo confrontar você e mostrar pecados ocultos, ou para que você pudesse se tornar uma pessoa mais humilde, mais dependente de Deus? Cadê? Deixa eu ver aqui. O Senhor abre o guarda-roupa, puxa as gavetas e diz: eu só mal encontro naftalina aqui dentro. E algumas roupas que estão aqui comidas de traça. Ainda aconselho vocês que comprem colírio. E não era o colírio, o bálsamo frígio que estava sendo fabricado e exportado para todas as partes a partir da cidade de Filadélfia, que estava trazendo cura, benefício para muita gente. O Senhor disse: olha, vocês precisam de colírio espiritual. Lembra do que Jesus disse? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. E aqui está a soberba dos olhos, a soberba da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será. Facilmente nós pecamos no nosso olhar, julgamos as pessoas pela aparência, temos inveja. Por que ele tem aquele carro e eu não tenho? Por que eu tenho um Fusca velho? E a pressão do consumo desse século que os nossos filhos sofrem, nós sofremos juntos, porque, não sei se acredito que isso vocês vivam aqui também, é um tênis que acabou de sair que custa R$1.000, é uma camisa de não sei o quê, não tem dinheiro que dê vazão. E tem. Falava para o reverendo sobre uma cliente que minha esposa tinha no Rio, ela é esteticista. Essa mulher muito rica, a família é conhecida no Brasil. Ela construiu a sua casa, nenhum problema em construir a casa dos sonhos. Construiu uma parte embaixo só para ela, que é um spa que você encontra em hotéis de alto padrão. Um spa, era ali que minha esposa atendia ela. Um salão de cabeleireiro como desses que você encontra aí, top para ela. Uma academia para ela. Sem problema, você quer ter, você pode ter. Mas aquela moça, Rose, voltava sempre contando alguma coisa e dizendo: eu tenho tanta pena dela. Porque ela viaja de avião, de helicóptero, no carro blindado, tem essa casa, tem tudo isso, mas é tão infeliz. A felicidade, queridos, sobretudo se você é um cristão, não está naquilo que você pode ter, mas está em quem você pode ser. Quanto mais santos pudermos ser, quanto mais amorosos pudermos ser, quanto mais cheios do Espírito pudermos ser, mais a cura estará brotando sem detença. E diz Isaías que nós sairemos com alegria e em paz seremos guiados. Amém, queridos? Eu já vou caminhando aqui, dar uma aceleradinha. Então, o crente morno provoca náuseas. O mais difícil de ajudar, é mais difícil que ajudar, isso aqui eu já falei para vocês, do que o descrente consciente. Grande contraste entre aparência e realidade. Relacionamento com Cristo apenas nominal. Religião morna desagrada profundamente a Jesus. Uma autoconfiança falsa. Autoengano. Julgavam-se ricos, mas eram pobres, cegos e nus. Amor ao dinheiro gerando falsa satisfação. Orgulho do ouro, das roupas e do colírio. Cristo revela verdades, a verdadeira condição. Eles eram o quê, irmãos? Mendigos espirituais. E isso eu peguei com John Stott. Eu achei isso fantástico. Já se pensou assim? Como um mendigo espiritual? Eu não tenho essa capacidade de te avaliar a esse ponto. Você não tem essa capacidade de me avaliar a esse ponto. E a gente precisa ser muito corajoso para chegar diante do único que é capaz, o aferidor com máxima precisão, que é Cristo. A gente precisa ter coragem para dizer, primeiro, Senhor, ser propício a mim, pecador. Senhor,
mostra aqui, traz luz para o meu coração. Eu quero ser saudável espiritualmente, porque eu sendo saudável espiritualmente, minha família será, minha igreja será. Nós vamos ter uma igreja muito mais forte, muito mais poderosa em Deus, entusiasmada, fervorosa, animada. E não confunda o ânimo do oba-oba com o ânimo que vem do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por tudo, sujeitando-vos no temor de Cristo. E é assim que Deus quer ver a sua igreja, é assim que Deus quer ver a igreja de Jaru, é assim que Deus quer nos ver como ministros, como servos e servas do Senhor. Caminho para a minha conclusão. Os conselhos de Jesus. Cristo prefere aconselhar a ordenar. Que coisa linda. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, depois de expor tudo que eu expus para você, eu sugiro que você compre de mim essas coisas, se dispondo a pagar o preço para tê-las, que não depende do seu dinheiro ou da sua capacidade. Lembra quando Deus falou do seu amor por Israel? Eu não te escolhi porque tu eras a mais numerosa, a maior. Pelo contrário, eu te escolhi porque eu escolhi, porque eu quis. Não queira entender todas as coisas de Deus, ou tudo que Deus faz. Queira conhecer a Deus. Senhor, ainda que eu não entenda, eu por fé caminho. Ainda que eu não entenda, eu vou obedecer. Então, Cristo prefere aconselhar e ordenar. Ele faz um convite para que a igreja encontre a suficiência nele. Ele oferece ouro, vestes brancas e colírios espirituais. Somente Cristo pode suprir esse tipo de pobreza, nudez e cegueira espiritual. Há uma chamada mudança. A disciplina e repreensão é uma expressão do amor de Deus. Abandonar o cristianismo de aparências, vomitar o pecado antes que Cristo nos vomite. Então é melhor a gente dar o passo de antecipação. O bom cuidado com a saúde é a saúde preventiva, não é verdade? Então, infelizmente, principalmente nós homens somos teimosos pra caramba, tem uma dificuldade enorme de ir para médico, fazer exames, não sei o que, regrar, fechar a boca, e aí a gente, não, eu vou comer esse negócio que um dia eu vou morrer, aí parte para o campo da ignorância. E o Senhor, não esqueça, se somos do Senhor, somos templo do Espírito. Vamos dar conta de tudo, inclusive do que fizemos com esse corpício. E a gente só pensa no aspecto moral. Tem coisas que podem ser morais, mas impróprias para nós. A gente precisa aprender a aceitar limites. Eu tenho que aprender todo dia a aceitar uma série de limites. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa. Porque se a gente morre precocemente, por exemplo, como meu pai, que era irresponsável nesse sentido, tinha pressão alta, tomava remédio de vez em quando, tinha pressão alta e bebia, e com 45 anos, abrir e piscar de olhos, a pressão foi a 27, rompeu o cérebro, derrame cerebral fulminante. Aí deixou uma viúva desestruturada com 42 anos, 4 filhos, eu tinha 12. Então, é o que eu falei aqui para os homens na reunião de oração, para os homens não, para todos que estavam na quinta. Não, acho que eu não falei isso não. Apesar de ter falado sobre Jonas, eu falei numa igreja recentemente, mas citando Jonas. O problema é que nós homens, maridos em especial, quando a gente vai numa rota de fuga, na nossa teimosia, se a gente se afunda sozinho, tudo bem. O problema é que a gente pode levar todo mundo que está no barco com a gente a se afundar também. Então, antes da vazão para a sua teimosia, pensa que no barco da sua vida tem sua mulher, tem seu filho, tem sua neta, tem seu neto, tem os seus funcionários. Por trás desses funcionários tem famílias, tem a sua igreja, que
conta muito com você, com o seu trabalho, com a sua contribuição, com a sua oferta, com a sua oração. Então pense de forma macro, pense de forma ampla e peçamos a Deus, Senhor, liberta-me da teimosia, da dureza de coração, do egoísmo. Desejo de restauração. Curiosamente, Cristo está à porta. Sabe o que me deixa encabulado? Que a gente usa muito esse texto para evangelismo, né? Olha, Cristo está do lado de fora, batendo na porta do seu coração. Mas essa palavra está sendo dirigida para quem? Para pessoas de fora ou de dentro da igreja? Estas coisas escreve o Amém. Ele escreve para quem? Ao anjo. João é orientado a escrever para o anjo da igreja. Então, essa palavra foi uma palavra para a igreja de Laodiceia, para os irmãos de Laodiceia, para aqueles que já haviam sido salvos. Então, eu conversei muito com um amigo pastor arminiano recentemente, e eu falava assim, fulano, meu amigo, sabe qual é o problema? Seu e de muitos, é conhecer a teologia reformada em parte, e não saber e fazer uma interpretação. Se você conhece em parte, então você faz uma interpretação em parte, e essa interpretação será equivocada. Então, aqui não é perda de salvação. Aqui é o Deus que é o Senhor da igreja, ele diz assim, espera aí, deixa eu sair um pouquinho aqui. Aqui está a igreja de Laodiceia, aqui está aqui. Deixa eu sair daqui primeiro para mostrar que eu não compactuo com isso. Deixa eu sair para mostrar que eu não estou nesse negócio. Voltando a citar o Ronaldo, gosto muito quando ele diz assim, nem toda visão de um homem de Deus é necessariamente visão de Deus. Nem toda palavra que eu falo em nome de Deus é necessariamente de Deus que está falando. A gente faz muita bobagem em nome de Deus. A gente dá muitos passos dizendo, não, porque Deus... E fica difícil você aconselhar alguém, não é verdade, pastor? Depois que ele diz assim, Deus me falou. Bom, se Deus falou, quem sou eu? Então vai lá. Vai você e Deus. Então o Senhor sai para dizer, ó, muita coisa aí está errada. Isso. Entretanto, eu não fui embora. Eu fiquei perto. Porque eu sou o Deus que ama, que disciplina. Então eu estou batendo na porta para ver se o ouvido espiritual é destravado. Num certo sentido, é como se Laodiceia estivesse passando por um teste de audição. O Senhor está fazendo uma audiometria com Filadélfia. Alguém já fez audiometria aqui? Para ver se está surdo, se está com perda de audição? Ele está agora batendo. Depois que ele fala, depois que ele adverte, ele diz, ó, eu saí, mas eu não fui embora. Eu estou batendo a porta. Se você ouvir, se você fizer os acertos necessários, então eu estou disposto a entrar e reassumir meu lugar de anfitrião, porque tu cearás comigo. Então ele volta agora para reassumir a posição que a própria igreja, entre aspas, destituiu ele, tirou ele da posição de anfitrião. Não, nós não temos necessidade de nada, estamos bem. Bom, então se você não tem necessidade de nada, dá licença, né? Eu vou ali e já volto. Mas agora ele vem e bate. Então Cristo à porta batendo, esperando a entrada. Respeita a decisão humana, mesmo sendo o Senhor. Ao entrar, no entanto, ele transforma e assume o lugar de anfitrião. Cristo é o Amém e o princípio da criação. Ele traz um diagnóstico preciso, promessas confiáveis e faz um apelo sério. E uma promessa ao vencedor. Reinar com ele e assentar-se em um trono. Necessidade de auditoria espiritual com padrões de Deus, nós precisamos disso. Se você concorda, diga amém. Se você está dormindo, diga amém.
necessidade de auditoria espiritual com padrões de Deus, desassociar a bênção divina de prosperidade terrena. Igreja deve transformar o mundo e não ser moldada por ele. Uma vocação missionária requer posicionamento. Ou é frio ou é quente. Tem que haver uma identidade saradora. Nós vamos refrigerar a cidade de Rondônia ou nós vamos curar com águas quentes. Seja o que for, existe um processo terapêutico que Deus faz por intermédio da igreja, mas de uma igreja saudável. E uma igreja saudável não é aquela que diz, eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de nada, nem ninguém, nem de admoestação. Tem gente que não é afetadinha, não gosta de admoestação. Então a Bíblia não é para você, porque a Bíblia é espada de capa a capa, amigo. Mas é uma espada de quem ama. Então, agradeço por mais uma oportunidade. O que porventura tenha saído da minha boca ou tenha sido escrito por mim, que não tenha vindo da parte de Deus, os irmãos sigam o conselho do apóstolo Paulo, lancem fora, abstenham-se, mas o que porventura veio da parte de Deus, seja falado ou escrito, seja na oralidade, que você guarde, leve para casa, não faça dessa... Não seja um consumista, não faça desse mais um culto dessa palavra, mais uma palavra que você pode dizer, foi tão bonito, não sei o quê, se é que foi. Isso não terá serventia alguma se você não levar isso para o joelho. Se você não reunir com a família, se você não disser assim, vem cá, vamos repensar aqui, vamos conversar sobre as coisas mais profundas de Deus, vamos ter conversas mais espirituais, vamos gastar mais tempo em oração, vamos voltar a frequentar as reuniões de oração da igreja, vamos nos posicionar, vamos pedir perdão para o pastor por aquilo, ou eu quero te pedir perdão, o conserto começa no coração, depois na família, e a igreja é uma consequência. E aí isso transborda na sociedade com avivamento, que transforma a sociedade por intermédio, pela instrumentalidade da igreja, que está saudável. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo que você tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela pregação da Tua palavra, pelo servo do Senhor. Ó Deus, que nós possamos botar em prática aquilo que aprendemos aqui, que nós possamos não ser morno, Pai, perante ao Senhor, que nós possamos ser crentes, ó Pai, com um propósito, ó Pai, de servir e adorar. Ó Deus, com o propósito de levar, ó Deus, a palavra àqueles que não te conhecem, com testemunho, ó Pai, no dia a dia, ó Pai, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, ó Pai, na nossa igreja, que nós possamos fazer diferença, ó Pai, nesse mundo no qual vivemos, nesse município de Jaru, aonde quer que nós fomos, ó Pai, que nós possamos ser luz, ó Pai, nesse mundo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, fala aos nossos corações dia a dia, e que nós possamos mudar as nossas vidas, e que nós possamos viver o ID do Senhor. Essa oração que eu faço, Deus, ora, Deus, em nome de Jesus. Amém.